então, de hoje é atualização em probióticos, nova taxonomia das bactérias lácteas e suas implicações. As declarações de isenção de responsabilidade, então, as opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista e cientista, e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas, e se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Vou apresentar os coordenadores desse webinar. Então, o professor Franco Lajolo, ele é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo, é doutor em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology, foi pró-reitor de pós-graduação e vice-reitor da USP. Atualmente, é professor sênior do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, co-pesquisador principal do Food Research Center, FORC, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e atua na área de Ciências de Alimentos e Nutrição com ênfase em Química e Bioquímica de Alimentos, principalmente nos seguintes temas: composição de alimentos, alimentos funcionais, caracterização estrutural e atividade biológica de compostos bioativos, com aplicações da biologia de sistemas. A próxima coordenadora é a doutora Bárbara Peters, que é nutricionista formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, é especialista em nutrição clínica pelo GANEP, é mestre e doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado em endocrinologia clínica pelo Departamento de Endocrinologia Clínica da Unifesp e em nutrição e saúde pública pelo Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente, é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP, membro do Comitê Científico da Aliança Latino-Americana para a Nutrição Responsável, ALANUR, atua como consultora em nutrição na empresa DuPont Nutrition e Health, dando suporte científico para questões de proteína da soja, fibras e probióticos na América Latina. Então, professor Franco, deixo com você, então, a continuidade do webinar. Muito obrigada a todos e espero que permaneçam até o final. Muito obrigado pela introdução. Bom dia a todos. Bem-vindos a este webinar sobre a nova taxonomia das bactérias lácticas e suas implicações. Obrigado pela presença. É um grande prazer para mim estar aqui como moderador, participando desta reunião. Em abril passado, portanto, muito recentemente, foi publicada uma proposta de uma nova taxonomia para bactérias lácteas, resultado de 4 anos de trabalho de um comitê especial. Dada a importância do tema, organizamos este bactérias, do que se trata, qual a sua importância, por que e como foi feita, quais as novas designações, como achar a correspondência. Numa segunda parte, trataremos das implicações que a nova nomenclatura traz para os probióticos, na pesquisa, na ciência, na indústria, na regulamentação e no consumidor. Teremos 2 palestrantes. Gostaria de apresentar, primeiro, a doutora professora Ana Lúcia Barreto Pena, que é engenheira de alimentos, com mestrado e doutorado em tecnologia bioquímico-farmacêutica. Realizou pós-doutorado na área de engenharia de alimentos no Department of Biological System Engineering, da Washington State University, e na área de microbiologia, no Dipartimento di Genetica, Antropologia e Evoluzione dell'Università degli Studi di Parma, na Itália. Professora adjunta no Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp. Atua na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase na tecnologia de produtos lácteos. A outra convidada, professora doutora Patrícia Blumer, é engenheira de alimentos, com mestrado e doutorado em tecnologia de alimentos. Atualmente é pesquisadora científica no Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em tecnologia de alimentos, atuando principalmente nos seguintes temas: leites fermentados, iogurtes,
bebidas lácteas fermentadas, microbiologia, probióticos, queijos e sorvete. Eu quero, desde já, agradecer a disponibilidade de ambas por estarem aqui, por terem aceito nosso convite para participar desse webinar. De novo, como a Flávia já disse, as perguntas poderão ser feitas pelo chat ou pelo WhatsApp que estará disponível. Sem mais, eu passaria agora imediatamente a palavra à professora Ana Lúcia Barreto de Castro para a sua apresentação. Obrigado por estar aqui, Ana Lúcia. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite do Ilse e do professor Franco para participar desse webinar sobre a nova taxonomia de bactérias lácticas. Então, coube a mim falar o que é essa nova classificação. Então, para a gente entender um pouco da classificação das bactérias ácido-láticas, a gente precisa rever os conceitos, né, de como que é essa classificação biológica. As bactérias ácido-láticas, elas pertencem ao filo Firmicutes, classe Bacilli, ordem Lactobacillales. E as famílias envolvidas, que fazem parte das bactérias, do grupo de bactérias ácido-láticas, são Lactobacillácea, Streptococácea e Enterococácea. Então, a família das lactobacilláceas que sofreram essa nova modificação terminológica, né? Ou seja, a alteração da taxonomia. Então, as bactérias ácido-láticas, elas são caracterizadas por serem micro-organismos gram-positivos, no formato de cocos, cocobacilos ou bacilos. Elas contêm baixa quantidade de guanina e citosina no genoma, elas não formam esporos, são anaeróbias facultativas, aerotolerantes e catalase negativas. E elas produzem ácido lático como o único ou principal produto do metabolismo, e não são móveis. Quando a gente observa a árvore filogenética das bactérias ácido-láticas, a gente vê, então, diferentes gêneros e espécies de lactobacilos e também das demais bactérias láticas, dos grupos Streptococácea e também Enterococácea. As bactérias ácido-láticas têm diversas aplicações. Pode ser na produção de alimentos fermentados, como produtos lácteos, iogurtes, queijos, manteigas, em produtos cárneos, como embutidos e curados, vegetais fermentados, como picles e chucrutes. Algumas cepas das bactérias ácido-láticas apresentam propriedades funcionais. E algumas dessas características são consideradas probióticas, ou seja, são benéficas à nossa saúde. Como que esses micro-organismos agem? Eles são capazes de fazer a modulação da microbiota intestinal e, com isso, resultar na redução da incidência de certas doenças. Também são capazes de ter um efeito de imunomodulação, com redução das doenças inflamatórias intestinais e alergias. Também podem ter efeitos metabólicos, com redução de algumas doenças, como diabetes tipo 2, obesidade e também problemas de colesterol alto. Além de outros benefícios que esses micro-organismos podem apresentar, como, por exemplo, melhora na saúde oral, redução dos sintomas de autismo, entre outros. Então, resumidamente, esses micro-organismos apresentam propriedades tecnológicas, nutricionais e terapêuticas. Com isso, então, a gente conclui que esses micro-organismos têm significado, valor científico e econômico. Então, para a gente entender um pouco mais detalhadamente dessa classificação dos lactobacilos, né, ou da família Lactobacillácea, nós vamos verificar que também ela faz parte do domínio bactéria, do filo Firmicutes, da classe Bacilli, ordem Lactobacillales, né? E a família Lactobacillácea, ela engloba, então, os gêneros Lactobacillus, Paralactobacillus e Pediococcus. Então, anteriormente, a classificação desses micro-organismos era feita basicamente baseada nas características fenotípicas,
como, por exemplo, a fermentação dos carboidratos. Então, no caso, as lactobaciláceas são classificadas em obrigatoriamente homofermentativas, heterofermentativas facultativas ou obrigatoriamente homofermentativas. Também são avaliadas as características de crescimento em diferentes concentrações de cloreto de sódio, diferentes temperaturas, valores de pH, resistência a antibióticos e a composição da parede celular. O gênero Lactobacillus, ele foi inicialmente descrito em 1901. E esse micro-organismo, ele se caracteriza por ser fenotipicamente e genotipicamente heterogêneo. Eles são bastonetes regulares, gram-positivos, não esporulados, são catalase negativos, mesófilos, então a temperatura de crescimento ótima é entre 30 e 40 graus, e eles produzem ácido lático como principal produto da fermentação de carboidratos. Como a gente viu há pouco, eles estão presentes em alimentos fermentados, mas também fazem parte da microbiota da boca, do intestino, da pele e da vagina de mamíferos. Se a gente quiser ver a lista de espécies, a gente pode entrar nesse link abaixo, bacterio.net/lactobacillus, e a gente tem a lista completa das espécies de lactobacillus. Então, além disso, por que esse gênero é importante? Então, até março desse ano, a gente tinha 261 espécies descritas. Dessas, 84 espécies de lactobacillus são certificadas como seguras, têm aplicações tecnológicas e também com recomendações de uso benéfico pela European Food and Feed Cultures Association. 36 espécies têm presunção qualificada de segurança pela European Food Science Authority. E 12 espécies são amplamente reconhecidas como seguras, ou seja, têm o status GRAS do FDA americano. Ou seja, elas têm diversas aplicações e são reconhecidamente seguras para a utilização. Então, são importantes tanto na microbiologia de alimentos, na nutrição humana e na nutrição animal. Elas podem ser utilizadas tanto como alimentos, né, e também no uso como probióticos. Se a gente for olhar a linha do tempo desses lactobacilos, a gente começa lá em 1901, com a primeira descrição dos lactobacilos. Em 1935, a gente tem a primeira linhagem que é comercializada com característica probiótica, que foi Lactobacillus casei shirota. Em 1975, né, tinha 5 espécies de lactobacillus descritas. Em 1982, começou a ser utilizada o sequenciamento do gene 16S para fazer a taxonomia dos micro-organismos. Em 1983, os pesquisadores Goldan e Gorbach isolaram Lactobacillus raminosus, também considerado um micro-organismo probiótico. Em 1987, também uma linhagem de Lactobacillus reuteri foi patenteada. Em 1995, já tinham 67 espécies de Lactobacillus descritas. Em 2003, né, houve, então, o primeiro sequenciamento completo do genoma de um Lactobacillus, que foi do Lactobacillus plantarum. Em 2005, já tinha 147 espécies de lactobacillus descritas. O maior marco passou a ser essa época de 2015, quando as análises filogenéticas permitiram estabelecer um agrupamento taxonômico mais adequado para os micro-organismos. Né? Então, em 2015, esse número já saltou para 265 lactobacillus descritos, porque essa classificação genotípica permitiu a diferenciação entre os micro-organismos. E esse ano, como o professor Franco comentou, né, foi publicado, então, a taxonomia atualizada que a gente vai apresentar. Então, só para a gente traçar um histórico do que aconteceu nesse período, né, então, em 1991, né, houve a construção da primeira árvore genética, filogenética dos lactobacilos. Né? Então, logo depois da utilização dessa técnica.
Então, quando a gente olha essa árvore filogenética, a gente vê, então, o distanciamento desses micro-organismos. Então, a gente tem um grupo aqui, por exemplo, do Lactobacillus casei, que se difere do grupo dos Lactobacillus, do Delbruck, desculpe, e aqui o Lactobacillus casei e do grupo Pediococcus. E mesmo assim, a gente percebe que o gênero Pediococcus apresenta características genéticas muito parecidas, próximas com as dos lactobacilos, né? E alguns lactobacilos têm uma distância filogenética maior, né, do que outros. Ainda, os pesquisadores já mostravam, lá em 91, que havia, então, pouca correlação entre a classificação tradicional, que era baseada, então, em propriedades metabólicas ou na parte fenotípica, né, com a relação filogenética. Então, mostrando também a necessidade de fazer uma avaliação. Então, por que fazer essa reclassificação dos lactobacilos? Então, a gente está vendo que, ao longo da história, esse processo é integral e contínuo, é sempre feito uma forma de atualização. Então, essa atualização científica vai fornecer novos dados genéticos e fenotípicos, tanto dos micro-organismos que estavam sendo avaliados, quanto de novas espécies que estão sendo descobertas. Se a gente for avaliar nessa figura aqui, então, começando aqui logo após a primeira descrição dos lactobacilos, né, em 1901, esse número de espécies, né, foi aumentando, mas até pouco antes de 2000, ele estava lá na faixa dos 50 espécies que haviam sido caracterizadas, né? Então, nos últimos 20 anos, né, de 2000 a 2020, esse número aumentou significativamente, chegando, então, a 250 espécies, né? Além disso, os pesquisadores estavam mostrando que a caracterização genética desse gênero é muito diferente, ou seja, é muito heterogêneo, né? E, além disso, em função dessa diversidade, eles não são robustamente classificados. Uma outra característica é que esse número de mais de 250 espécies excede o que é geralmente encontrado para qualquer outro gênero bacteriano ou para qualquer outra família bacteriana. Então, essa quantidade tão grande de espécies com características tão distintas. Então, num determinado período, né, então logo depois lá de 83, por exemplo, né, que começou a fazer o sequenciamento do gene 16S, usava-se somente um único gene. E isso era insuficiente, porque ele tinha um poder discriminatório pequeno para diferenciar, por exemplo, espécies estreitamente relacionadas, né? Então, havia essa dificuldade, né? E também não tinha uma resolução suficiente para informar as relações filogenéticas de diferentes clades, ou seja, qual que era o ancestral desses micro-organismos. Então, nos últimos 15 anos, né, com o desenvolvimento das técnicas analíticas, né, passou a ser acessível o sequenciamento completo do genoma das bactérias. E, a partir daí, então, começou a utilizar informações mais detalhadas, como, por exemplo, a identidade média dos nucleotídeos dos genes, né, que eram compartilhados entre os genomas. Então, a partir daí, essa comparação entre a identidade média dos nucleotídeos passou a ser o padrão ouro para delineamento de novas espécies bacterianas, que era uma característica que conseguia distinguir um micro-organismo do outro. A taxonomia anterior, além disso, dificultava o entendimento da ecologia, ou seja, de que ambiente esse micro-organismo era característico, né? Também dificultava o entendimento da fisiologia, evolução e aplicação dos lactobacilos. Então, quando a gente percebe que existe uma extrema diversidade do gênero Lactobacillus, isso indica, então, que essa taxonomia deve ser reavaliada. E aí, então, como que ocorre essa classificação? Então, existe um comitê internacional, que é o International Committee of Systematic of Prokaryotes, que é responsável pela taxonomia de bactérias. Esse comitê tem um subcomitê que avalia, então, lactobacilos, bifidobactéria e organismos relacionados, que é responsável, então, pela taxonomia dos lactobacilos. E o ICSP é o responsável tanto pela curadoria, né, organizar todo esse estudo, quanto a comunicação de novas nomenclaturas taxonômicas.
Quando ocorre tanto descoberta de uma nova espécie ou alteração taxonômica, isso é publicado num journal que é da instituição, que é o International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Assim que esses novos nomes e a descrição é publicada, esses dados são considerados cientificamente válidos e oficiais. E esses novos nomes são resultados de extensiva pesquisa por grupos acadêmicos que fazem parte da comissão para classificar esse gênero em grupos estáveis, de acordo, então, com o genótipo e com o fenótipo. Então, para a gente ver a evolução nos últimos anos, né, a gente tem aqui o trabalho de um grupo de pesquisadores que lá em 2012 já mostrava a necessidade de atualização taxonômica do gênero Lactobacillus. E para fazer essa atualização, eles sempre avaliaram a estrutura filogenética da família como um todo. Tá? Essa avaliação ela é importante para a gente entender ou ter as informações sobre os procedimentos para fazer a identificação correta e dar a terminologia adequada, principalmente para espécies benéficas, como os probióticos. Né? E a descrição de novas espécies, ela é uma coisa progressiva, então, normalmente tem revisões, né? E o que acontece também é o crescente número de grupos filogenéticos, à medida que as técnicas permitem a diferenciação entre os micro-organismos. Então, aquilo que tinha sido falado lá em 91, aqui em 2012, os pesquisadores também reafirmam que existe pouca correlação entre a classificação tradicional, que é aquela baseada em propriedades metabólicas, e a relação filogenética. Ou seja, eles precisavam ter uma terminologia, uma classificação mais adequada. Então, técnicas adicionais que pudessem ter o que a gente chama de impressão digital do micro-organismo, né, que ele tem a sua identidade, e também avaliar a diversidade dos genes que codificam as proteínas, que são capazes de fazer essa diferenciação. Então, nesse trabalho ainda de 2012, né, a gente percebe, os pesquisadores avaliaram 152 espécies de lactobacilos e pediococcus, né, e construíram a árvore filogenética. Então, essa árvore filogenética também mostra, né, que alguns micro-organismos dentro do mesmo grupo têm características semelhantes, mas, por outro lado, eles compartilham características completamente diferentes com outros grupos. Tá? Então, eles conseguiram, nessa época, distinguir 15 diferentes grupos, né, de lactobacilos. E os pesquisadores concluíram, lá em 2012, que a taxonomia está longe de ser adequada e bem estabelecida. Então, isso também mostrava a necessidade de uma reclassificação. Quando chegou em 2018, esse mesmo grupo de pesquisadores, com mais outros pesquisadores, fizeram, então, uma comparação genética do gênero Lactobacillus, né? Então, falando justamente que esse estudo seria a base para uma reclassificação. Eles fizeram, então, análise da família Lactobacillácea, né? E também de espécies correlacionadas, né? Então, a Leuconostocácea, Leuconostoc, Fructobacillus e Onococcus. Então, estudando as relações evolutivas dentro dessas duas famílias. Eles avaliaram 222 linhagens de lactobacilos e de gêneros associados. Eles fizeram essas análises usando as proteínas ribossomais, os housekeeping genes, né, além da identidade média de aminoácidos e a porcentagem de proteínas conservadas. E eles chegaram, né, à seguinte árvore filogenética. Essa árvore, então, foi baseada na sequência de aminoácidos de 29 proteínas ribossomais, né, e 12 marcadores filogenéticos. Então, a gente percebe que tem alguns grupos, né, que têm características semelhantes, mas que são divergentes dos demais. E eles dividiram, né, em 10 grupos filogenéticos robustos, né, que satisfazem esses critérios de relação genômica. Então, aqui estão os grupos Lactobacillus delbrueckii, alimentários, Perolans, Casei, Saquê, Salivarius, Reuteri, Buchneri, Plantarum e Coriniformes.
Posteriormente, então, depois de 2018, né, estudos adicionais foram realizados para fazer a reclassificação taxonômica completa. Então, além do que já havia sido feito até 2018, continuaram sendo feitos estudos, que culminou na publicação, esse ano, da nova taxonomia na International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Então, esse trabalho foi realizado por um grupo de 15 pesquisadores, né, de diferentes instituições em diferentes países do mundo, né? E eles fizeram, então, a avaliação taxonômica das duas famílias, né, Lactobacillácea e Leuconostocaceae, com base nas sequências do genoma completo, né? E eles fizeram, então, a análise dos seguintes parâmetros: filogenia do core central, do genoma central, a identidade média de aminoácidos nesse core genoma, identidade média de nucleotídeos, né? Genes específicos que fazem parte de um clade, ou seja, os genes que são específicos dentro desse agrupamento de micro-organismos, né? E usando também critérios fisiológicos e a ecologia dos micro-organismos. Eles chegaram, então, a essa árvore filogenética. Essa árvore filogenética, a gente pode perceber aqui, né, pelas diferentes cores, né, que foram obtidos 26 grupos filogenéticos. E cada grupo filogenético, a gente percebe que ele tem uma origem principal e um cluster, né, diversos clusters com diferentes micro-organismos. Mas a relação filogenética deles, muitas vezes, é bastante distante. Além da construção da árvore filogenética, eles também acrescentaram outras características, como, por exemplo, qual é o ambiente que esses micro-organismos são normalmente presentes, tá? Então, eles colocaram aqui, vermelho são vertebrados, o laranja são insetos, o azul, ambiente, e o verde são nômades. Além disso, né, nesse segundo círculo aqui, eles mostram o tamanho do genoma. Então, também o tamanho do círculo mostra tamanhos de genomas diferentes. E no terceiro círculo, mais interno, eles mostram o conteúdo de guanina e citosina nesse genoma. Só para a gente fazer um zoom, né, a gente vê que essa árvore filogenética aqui, ela apresenta um grupo filogenético monofilético, ou seja, ela parte de um único ancestral e aí tem a diversidade das espécies. Então, por exemplo, esses micro-organismos aqui são do grupo do Lactobacillus delbrueckii, né? E que foram os micro-organismos que permaneceram com a terminologia Lactobacillus. Tá? A gente tem do lado de cá o Lactobacillus breve, né? Que tem uma característica completamente diferente, né? Eles são mais distantes do Lactobacillus, né? E eles receberam a terminologia leve Lactobacillus. Então, só para a gente ver mais alguns, né? A gente tem aqui, por exemplo, Lactobacillus reuteri, que tem cepas probióticas, né? Lactobacillus buchneri e Lactobacillus de outras espécies. Cada um vai receber uma terminologia em função dessa parte aqui da árvore filogenética. Aqui a gente tem do outro lado Lactobacillus salivarius, aqui a gente tem o gênero Pediococcus, né? E a gente tem aqui Lactobacillus plantarum e outros micro-organismos. Então, todos esses demais vão receber uma nova terminologia. Aqui nessa outra parte, a gente tem Lactobacillus casei, paracasei, Lactobacillus saké, Lactobacillus coriniforme, e a gente percebe, então, que cada um tem essa formação independente partindo de um único agrupamento filogenético. Então, os pesquisadores mostraram, né, que cada um desses estudos, né, eles avaliaram quais eram os signature genes, ou seja, aqueles genes que mostravam a história evolucionária comum entre a espécie do mesmo gênero, ou seja, eles vão partir sempre dentro de um único agrupamento. Né?
Então, tanto os lactobacilláceos quanto os leuconostocaceae, eles apresentam esses signature genes, ou seja, que são específicos para cada gênero. Né? Então, eles usaram tanto esses signature genes, quanto essa identidade de aminoácidos do core genome para fazer essa caracterização. Então, a caracterização dos novos gêneros, ela inclui 4 parâmetros. Né? Primeiro, os grupos filogenéticos têm que ser monofiléticos, ou seja, eles têm que partir sempre de um único ancestral. Então, todos do mesmo gênero têm que partir desse mesmo ancestral. Eles comparam os valores da identidade de aminoácidos, né, e a identidade de aminoácidos do core central dentro do gênero e entre os gêneros. Tá? Dentro do gênero tem que ser maior do que entre os gêneros. O terceiro seriam características ecológicas e fisiológicas, que é o que a gente viu lá, então, quando eles distinguiram qual é o ambiente que esses micro-organismos são identificados ou isolados, né? E aí, o gênero proposto tem que ser consistente com o grupo filogenético, ou seja, com aquilo que a parte da avaliação genética demonstrou. Aí eles pegaram, então, dentro desses grupos filogenéticos, eles pregaram um representante de cada linhagem para fazer uma avaliação mais grosseira, para ter uma visão mais macro da situação. Então, daqueles grupos, né, eles pegaram um representante que está colocado aqui. Então, a gente tem aqui espécies de lactobacilos, pediococcus, né, outras espécies de lactobacilos, e colocaram também da família Leuconostocaceae, Enterococcaceae e Streptococcaceae, que são os grupos que fazem parte das bactérias acidoláticas. Fazendo essa avaliação, a gente claramente percebe que a família de lactobacilos tem uma relação genética com a família dos Leuconostocaceae. Então, por isso que eles sugeriram a união dessas duas famílias, porque eles compartilham características genéticas. Então, a família ficou unida em uma única família, que ficou Lactobacillácea, incluindo, então, os gêneros de lactobacilos, paralactobacilos, pediococcus e 23 novos gêneros, além daqueles gêneros que fazem parte da Leuconostocaceae. Quais são as características desse gênero? Os micro-organismos são gram-positivos, não formadores de esporos, são facultativos ou estritamente anaeróbicos. As células são em formatos cocóide ou de bastonete, elas podem formar cadeias, pares ou tétrades, e o principal produto do metabolismo fermentativo é o ácido lático, mas pode incluir também ácido acético, etanol, CO2, ácido fórmico ou succínico. E as 32 gêneros, né, que fazem parte dos lactobacilos, então incluem todos aqueles que faziam parte do gênero, da família Lactobacillácea, mais esses outros que são da família Leuconostocaceae. Alguns desses novos nomes homenagearam alguns pesquisadores da aula de microbiologia, como, por exemplo, o professor Wilhelm Rosapfel, que recebeu o nome de um gênero, o professor Karl Schleifer, que também recebeu o nome de um dos gêneros, e o professor Franco Delalio, que também recebeu o nome de um dos gêneros. Os demais nomes foram colocados em função do local ou do ambiente onde eles são presentes. Tá? Então, isso resultou numa terminologia bastante variada. Aqui a gente consegue ver também que esses micro-organismos são homofermentativos ou heterofermentativos. Então, tem alguns gêneros que têm micro-organismos homofermentativos e heterofermentativos. E aqueles micro-organismos do gênero, aliás, da família Lactobacillácea, aliás, Leuconostocaceae, todos são heterofermentativos. Para a gente saber qual que é a conversão desses nomes, né, existe uma plataforma para isso. Só para a gente exemplificar o nome dos lactobacilos probióticos, né,
Então, lactobacillus casei e paracasei, eles passam a ser lacticasei e bacillus, casei e paracasei. Também a mesma coisa para os raminosos. Lactobacillus plantarum passa a chamar lactplantibacillus plantarum. O lactobacillus breve passa a ser leve lactobacillus breve. Lactobacillus salivário passa a chamar lege lactobacillus salivário. E o lactobacillus fermentum e o reuteri passam a se chamar limose lactobacillus, fermentum e reuteri. E aqueles micro-organismos que faziam parte daquela primeira árvore filogenética, né, manteve a nomenclatura, não teve alteração, que são lactobacillus acidófilos, delbruc subespécie bulgaricus, crispato, gasseri, johnsoni e helvéticos. Os pesquisadores tiveram o cuidado de escolher uma terminologia que mantivesse, né, o L como abreviação na terminologia do nome, para ficar mais fácil, por exemplo, na parte comercial ou na parte de divulgação do nome do micro-organismo. Então, existe uma plataforma, né, que é disponível online, que está linkada na Universidade da Bélgica, outra na Universidade de Alberta, no Canadá, onde é possível fazer essa conversão da nomenclatura. A gente pode usar tanto o nome novo para saber qual era o antigo, como o nome antigo para ver qual é o nome novo. Tá? Então, o que a gente sabe é que essa alteração na taxonomia, que foi feita recentemente, vai ter inúmeros reflexos, tanto na área acadêmica, na área regulatória, porque tem muitos produtos comerciais que usam essa terminologia antiga, né? Na área industrial e comercial, porque os produtos são produzidos e comercializados, então tem marketing, tem divulgação. Também na área de suplementos, na área de medicamentos e de veterinária. Então, a próxima apresentação, vocês vão ver quais são essas implicações, né, em todas essas áreas sobre essa mudança de terminologia. Eu gostaria aqui de agradecer novamente ao ILSE e também às agências de fomento, né, FAPESP, a CAPES, que proporciona bolsa para os estudantes, a Unesp, que é a universidade que eu trabalho, e também a equipe do Laboratório de Leite e Derivados, que sempre permitiu que a gente trabalhasse com estudos de bactérias acidoláticas. Tá? Muito obrigada. Agradeço a atenção de vocês. Gostaria de convidar agora a doutora Patrícia Blumer para a sua apresentação. Novamente, professora Ana Lúcia, muito obrigado pela presença. Doutora Patrícia, por favor, se quiser iniciar. Okay. Eu agradeço, então, o convite do ILSE e vou aí abordar as implicações da nova taxonomia das bactérias láticas para pesquisa, para a indústria, para o consumidor e aí em aspectos de legislação também. Eu sou do ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Instituto fica em Campinas, a gente pertence à APTA, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Vou falar brevemente sobre o Instituto, para a gente poder, então, entrar no tema da nossa palestra. O ITAL, né, fica em Campinas, como eu disse, ele conta com plantas, pilotos e laboratórios, né? Nós realizamos projetos de pesquisa com agências de fomentos, mas também ensaios, análises, assistências tecnológicas, treinamentos e cursos para empresas, eventos abertos. O ITAL conta com curso de mestrado, né, um programa de pós-graduação, e tem outros setores também de publicações técnico-científicas, energia, sistemas de embalagem e de processamento de alimentos. E trabalhamos, como eu coloquei, com aquela, já sabe disso, mas a gente que é da área de laticínios, né? Imagine você um copo de leite, com todos os nutrientes que ele tem, com o sabor agradável que ele tem. Esse copo de leite se transforma em iogurte, né? Pela adição de um fermento lácteo, né? Então, ele vai sofrer acidificação, seu sabor vai mudar, sua textura vai mudar,
E comparativamente, sobre estocagem refrigerada, aquele copo de leite pasteurizado e um copo de iogurte, né? O copo de iogurte vai ter uma durabilidade, uma vida de prateleira maior. Então, por que isso, né? Porque as bactérias láticas, elas contribuem, né, com a segurança, o sabor e com a textura dos alimentos. Como a professora Nando já falou anteriormente, né, o grupo de bactérias láticas, especificamente representado pelo gênero Lactobacillus, contém, né, um número muito grande de espécies, continha, na verdade, porque a partir de 15 de abril deste ano de 2020, já foi publicada a reclassificação, que a professora abordou, e eu vou abordar também aqui rapidamente. Como a professora disse, então elas eram divididas em homofermentativas, que basicamente produzem ácido lático, e as heterofermentativas, onde produzem, além de ácido lático, ácido acético e outros produtos de produtos do metabolismo. Dentro das heterofermentativas, eu vou pegar depois, mais para frente, o exemplo do antigo Lactobacillus casei e falar um pouquinho das ferramentas aí de mudança de nome. Então, aqui é um gráfico, né, que dizia do quanto aumenta, né, a cada ano, a cada década, o número de linhagens de lactobacilos, a curva até que a professora já apresentou, né, que parece a curva de crescimento dos micro-organismos, né, que crescia, daqui 2, 3 anos a gente teria mais de 260 espécies, né, 250, 269 espécies, com certeza, daqui 2, 3 anos teríamos mais espécies ainda descobertas dentro do gênero lactobacillus, né. A gente que é da área de leite, né, de bactérias láticas, acompanhou ao longo de décadas, né, muitos pesquisadores trabalhando com a seleção de bactérias láticas de queijos, do ambiente industrial, do pingo, por exemplo, né, falando dos queijos aí que levam pingo na sua fabricação, e fazendo bancos de culturas com esses micro-organismos, né. E a principal, as classificações que eram baseadas em características fenotípicas colocavam todos esses micro-organismos dentro do gênero Lactobacillus, que foi crescendo muito e ficando muito diverso, como a professora falou. Eu estou passando aqui mais rápido os slides, que foram temas que ela já abordou, né? Então, em função dessa diversidade de características genotípicas, fenotípicas, ecológicas, dentro do gênero Lactobacillus, elas foram aí, então, sofrendo mudanças, né? Precisou fazer essa reclassificação, essa renomeação. Como a professora colocou, historicamente, já há muito tempo, há alguns anos, vários anos, que se vem propondo a necessidade de mudança, verificando em artigos o resultado da aplicação de técnicas genéticas, né, sugerindo a necessidade de reclassificação. No ano de 2018, na verdade, alguns órgãos, como, por exemplo, a Plataforma Internacional de Bactérias Láticas, a LABIP, ela começou a organizar eventos, mas não só, também o IASAP, né? Esse aqui é um relato que a cientista a doutora Mary Ellen Sanders fez de um encontro que aconteceu em Verona, em 2018, onde eles tinham já o objetivo de esclarecer para a indústria, isso é um ambiente europeu, no caso de São Europa, esses pesquisadores, esclarecer para a indústria a necessidade de mudanças na taxonomia, mas também discutir as consequências e as abordagens. Né, o grupo de especialistas justamente desse subterrâneo taxonômico para lactobacilos, bifidobactérias e organismos relacionados, que a professora Lúcia citou anteriormente. Tiveram vários trabalhos, inclusive esse aqui que eu estou mostrando é da Salvetti e colaboradores de 2018, mas o próprio Salvetti, como cientista, participou de outros artigos anteriormente que culminaram nesse acúmulo de conhecimento para finalmente propor essa reclassificação publicada, então, em 15 de abril de 2020, nesse Jornal Internacional de Microbiologia Sistemática e Evolucionária, que é referência, né, no ambiente internacional. Um dos autores até desse estudo, o Pote, né, ele explica que de 35 espécies, na verdade, ficaram dentro do gênero original do Lactobacillus. Até alguns veículos de comunicação, quando abordam aí para o consumidor numa linguagem mais simples, explicam que um dos micro-organismos do iogurte, né, o Lactobacillus bulgaricus, ficou dentro do gênero Lactobacillus, né? Outros, por exemplo, como Lactobacillus casei, foi alocado nos novos gêneros. Mas eles, né, explicam a importância, os dados do sequenciamento genético sugeriram essa divisão, era uma coisa
Era algo inevitável fazer essa divisão. E ela vai permitir, essa divisão que aconteceu em vários gêneros, do gênero lactobacilo, ela vai permitir uma comunicação mais detalhada. E deve evitar, é o que eles esperam, né? Se fez de uma maneira a se evitar novas intervenções, novas reclassificações no futuro próximo. No entanto, mais à frente eu vou discutir, é um pouco inevitável que aconteça novas reclassificações, né? Esse subcomitê procurou trabalhar de uma maneira que dure bastante tempo. Eu vou falar sobre isso. Tem mais de, acho que tem umas 2, 3 ou até mais plataformas que tem esse recurso, como a professora Ana Lúcia comentou, de você colocar o nome antigo e aí sair o nome novo. Essa plataforma da Universidade de Alberta, eu coloquei ali Lactobacillus casei e ele entregou ali em letras grandes, como vocês veem no pé do slide ali, Lact casei Bacillus casei, que é um nome novo. Se eu entrasse, por exemplo, com outro micro-organismo ali, né? Ali, Frutilactobacillus sanfranciscensis. É que eu não acionei o search, mas se eu acionasse o botão do search, né, de pesquisar, ele ia me entregar o nome antigo do Frutilactobacillus, né? Então, só para, como a gente está falando das implicações das mudanças para o consumidor, para a classe médica, para os cientistas, para a indústria, para o governo, enfim, para os órgãos de legislação, é importante a gente comunicar essas ferramentas, porque vai surgir dúvidas, e agora, como ficou o nome daquele micro-organismo, né, do Lactobacillus rhamnosus, como ficou? Então, esses recursos vão ser recursos importantes para a gente comunicar. E, aliás, essa iniciativa do ILSE Brasil de organizar esse webinar é muito importante. Eu espero que quem esteja participando seja também multiplicador dessa informação no seu ambiente ali, da sua universidade, do seu instituto, da sua empresa, né? Para poder disseminar essas informações da mudança de nome. Depois eu vou contar de 2 casos aí de anos anteriores, que até hoje ainda tem um pouco de confusão com a mudança no nome da espécie. Então, vamos lá. Esse artigo muito interessante aqui, ele foi tão importante, esse encontro promovido pelo LABIP, essa plataforma industrial de bactérias lácticas, né, com vários pesquisadores importantes envolvidos no subcomitê taxonômico, né, que acabou gerando até um artigo. Esse artigo traz informações de um meeting, de um encontro que eles fizeram no ano de 2018. O artigo foi publicado em 2019, mas o encontro aconteceu em 2018, e que traz, na verdade, aponta, né, os benefícios dessa nova reclassificação, mas também aponta aí as dificuldades que vão acontecer na área de legislação, na área, por exemplo, de patentes, para os escritórios de patentes, né? Então, vamos discutir um pouquinho mais a seguir sobre isso, que é bem o foco aqui dessa apresentação que eu preparei. Então, sobre as consequências legais, onde que vai afetar, né? As espécies comercialmente importantes de lactobacillus, elas têm muita relevância econômica para a indústria de leite, para os laticínios, para os produtos fermentados de carnes e de vegetais também, para a indústria farmacêutica que produz suplementos, portanto, para a área médica que aplica esses suplementos. A gente sabe da importância aí de probióticos que são usados, às vezes, até em hospitais para reduzir o número de dias de internação, né? Então, e já estão lá com os seus suplementos de probióticos ou com seu iogurte contendo determinado probiótico, com aquele nome conhecido anteriormente. Então, agora, com a mudança de nome, todos vão precisar se adaptar. Aqui eu acabei colorindo todo mundo que vai precisar se adaptar, mas é o consumidor, né? A comunidade científica, imagina nós como cientistas. Então, a gente terminou aqui recentemente um projeto de pesquisa com o Lactobacillus casei, que já não é mais Lactobacillus casei desde abril, né? Lactobacillus casei, mudou o nome. Mas quando eu vou buscar informação de artigos de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, de 15 anos atrás, você vai encontrar a informação do Lactobacillus casei. Então, a partir de agora, nos artigos, a gente vai ter que, obviamente, se referir ao novo nome daquele lactobacilo, nova classificação. Então, é uma questão importante. Para os médicos, né, que às vezes já tinham um nome comercial ali daquele suplemento, do micro-organismo, para a área de veterinária, porque os probióticos são importantes em muitas áreas, né?
Por isso que a gente tem livros e livros sobre eles, eventos e eventos sobre eles, porque eles têm muito papel em várias áreas. Para a parte de legislação, que é um fator até de restrição, né, e precisa, né, para regular também o uso dos probióticos, para as patentes, eu vou falar um pouquinho, e para as empresas também, né? Então, olha só, o que esse comitê de experts que participaram, na verdade, dessa reclassificação, o que eles apontaram como o que eles esperam, na verdade, que aconteça no meio científico, de patentes, industrial, enfim. As pesquisas vão precisar levar em conta os nomes históricos e os de novos gêneros. Em livros, por exemplo, é provável que ainda aconteça o uso dos nomes históricos nos livros, até porque um livro que vai abordar esse assunto vai tratar da história do gênero Lactobacillus e provavelmente da sua classificação, abordando as diferentes nomenclaturas, nova e antiga, né? Para os advogados ou cientistas envolvidos na validação de pedidos de patente ou marcas, eles vão ter que enfrentar esse problema, né? Porque em algumas patentes, para você, quando você está no processo ali de proposição da patente, você precisa fazer uma busca, né, no meio de patentes, enfim, para verificar o ineditismo daquilo, né? Então, os avaliadores de patentes não encontrarão a informação anterior sobre os novos gêneros, existindo o risco aí das patentes possam ser prejudicadas, enfim, né? Por isso que tem que ter pessoal especializado trabalhando nesses escritórios, né? Só que um dado interessante, você fala, mas será que tem tantas patentes assim, né, com lactobacillus? Sim, esse artigo até trazia esse dado aí, de que foram localizadas 10.000 patentes com o termo lactobacillus no título, no resumo. E muito provavelmente, né, dessas 10.000 patentes com lactobacillus, a partir de abril desse ano, eles não são mais lactobacillus, eles podem até ser alguns, né, tem 35 espécies que se mantêm no gênero lactobacillus, mas as outras 200 e poucas espécies foram distribuídas em outros gêneros com outros nomes. Então, uma mudança significativa. Da mesma forma no campo médico e veterinário. Então, né? E eu achei interessante trazer o aspecto legal, eu fui buscar essa informação, falei, e agora? Nós vamos ter que depender de uma mudança na legislação, aguardar isso? Então, foi bem bom, assim, bem embasado esse trabalho que a Anvisa fez, né, com guia para instrução processual de petição de avaliação de probióticos para uso em alimentos, porque ele está vigente desde 2019, mas ficou para consulta desde o ano anterior, né? E olha só que interessante. Então, por exemplo, se alguma empresa vai fazer uma petição, né, para avaliar o probiótico que ela colocou no iogurte, né? Então, o que ela precisa? Precisa apresentar uma documentação extensa, não dá tempo de a gente falar sobre isso aqui agora, mas está detalhada no guia. Mas uma das partes do guia que eu destaco para vocês é que, então, quando a empresa vai fazer a petição lá para a avaliação do probiótico, um dos itens que ela tem que atender é a comprovação de identidade, né? Então, a classificação do micro-organismo, identificação, é o ponto de partida para a avaliação das propriedades, né? O que quem vai apresentar essa petição precisa? Precisa identificar o micro-organismo para o qual ele está pedindo essa autorização de uso, né? Identificar o grupo taxonômico a que ele pertence, e por que isso? E esse é um ponto importante, acho que eu fiquei pensando bastante sobre toda a problemática, né, que uma reclassificação gera, uma mudança de nome gera, mas é muito importante ter essa separação dos gêneros, porque com isso você consegue ter os grupos taxonômicos, os gêneros, definidos, separados e associados ou não a perigos, né? Então, por exemplo, você pode, gênero lactobacillus, tem uma série de bactérias láticas ali dentro. Você tem bactérias láticas que produzem, por exemplo, aminas biogênicas? Sim, você tem, né? Mas em que grupo que elas estão? Agora, com a nova reclassificação, você consegue separá-las, né? E ter uma segurança maior de quando você coloca, eu estou usando aqui um Lacticaseinbacillus casei, né? Então, você já tem uma segurança maior que aquele gênero, né, no Lacticaseinbacillus, lá estão alocadas espécies com segurança comprovada, com benefícios à saúde comprovados. Então, esse é uma das principais justificativas desse subcomitê taxonômico para essa divisão.
Mais para frente eu vou voltar a falar disso. Nesse guia da Anvisa, ainda no item sobre nomenclatura, né, o que a Anvisa coloca? Né, que a nomenclatura apresentada no dossiê deve estar em conformidade com a nomenclatura atual e cientificamente conhecida. Então, pronto, a Anvisa já deixou aí colocada a importância de obedecer o que está nesse Código Internacional de Procarióticos, né? E até nesse guia da Anvisa tem essa indicação desse site, do ICSP, que até a professora Ana Lúcia comentou anteriormente. Ainda nesse guia da Anvisa, ela cita sobre esse jornal, né, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, e fala ainda de outros aspectos de fungos, que não é o caso aqui. Então, a Anvisa já dá esse link vermelho que está aí na tela de vocês, ele estava presente lá no guia da Anvisa, né, que está no site da Anvisa. Então, quando você entra nesse link, né, do International Committee on Systematics of Prokaryotics, você localiza esse artigo aí sobre um encontro que teve, né, tem vários encontros, na verdade, sobre esse encontro que teve em Praga, na República Tcheca, em 2019, para a discussão da nova nomenclatura. E nesse site aí, tudo seguindo esse link que estava lá no guia da Anvisa, você chega ao novo artigo de 2020, né? Com a reclassificação nos 25 ou 26 gêneros, enfim, ou até 31 gêneros, como a professora colocou anteriormente. Então, aqui eu já vou até passar rapidamente, a professora explicou a questão do L, né? Que eles procuraram colocar nomes nos gêneros que começassem com a letra L, para depois facilitar o período de mudança. E isso já vem acontecendo, olha só que interessante, olha, o patógeno, né, Clostridium difficile. Ele também foi reclassificado, então, essa problemática da reclassificação, né, não é uma problemática só das bactérias láticas, só do ambiente de laticínios, mas acontece em outras áreas. E o Clostridium difficile, que é causador de uma infecção, né, ele foi reclassificado para Clostridioides difficile, mas manteve a abreviação para reduzir a confusão. Esse subcomitê de taxonomia, né, ele se preocupou de fazer de uma maneira essa mudança mais robusta possível, que eles pretendem que ela dure para os próximos 25 anos. Eles citam isso, a gente espera que isso aconteça. Mas a gente acaba duvidando um pouco. Depois eu vou dar alguns exemplos, porque muda muito, muitas espécies são descobertas e tudo mais. Mas falando das implicações para o consumidor. Então, sim, o consumidor pode sofrer, né, confusão com a mudança de nome, né? Muitas vezes o consumidor já sofre confusão pelos vários mitos que são disseminados aí incorretamente, por exemplo, né? Mitos sobre o consumo de leite, e que leva tanto tempo e esforço da academia e dos órgãos de classe para poder desmistificar. Então, mas o consumidor, por outro lado, ele busca também, ele tem mais, né, facilidade agora com a internet, com as várias informações para se informar. Embora ele precise separar as informações de qualidade científica e aquelas que não têm fundamentação científica. Mas isso só vem com a educação do consumidor, né? Com o aumento da educação. Aqui eu coloquei algumas estratégias importantes de comunicação que são para o consumidor, mas não são só para o consumidor, servem também para a indústria, servem para o meio científico, enfim, para a área médica, veterinária, né? Um exemplo é esse webinar, da UC Brasil, né? A gente tem órgãos internacionais, que é importante falar para vocês, não sei se todos que estão assistindo conhecem, quem não conhece, é bom conhecer e disseminar essa informação onde você trabalha, onde você estuda. A gente tem o IPA, International Probiotic Association, vou mostrar um material do IPA mais para frente. O ISAP, que é vou falar em português, né? Uma Associação Científica Internacional de Probióticos e Prebióticos. A LABIP, que é essa plataforma de bactérias láticas que eu já falei para vocês, e tem outras iniciativas também. Então, eu vou até mostrar uma iniciativa que eu achei assim na internet no Brasil, né? E achei interessante compartilhar. Então, esse aqui é o material do IPA, ele coloca 5 pontos importantes para você entender as mudanças na taxonomia, tá? Então, esse aqui é o material só mostrando para vocês, eu traduzi aqui, né? Porque acho que essa apresentação depois vai ficar disponível, não sei se é a gravação, ou enfim, o PDF, então, que é importante que a gente divulgue, né? O que é uma mudança na taxonomia e por que está acontecendo? Né? Então, é bem explicando de uma maneira bem simples, porque a gente abordou, a professora Ana Lúcia já abordou bastante em detalhes na apresentação dela, mas explicando
de uma maneira simples aí essa necessidade de você dividir o gênero Lactobacillus. Por isso por que ela está acontecendo? Porque tinha muita espécie dentro do gênero Lactobacillus. Como que impacta a indústria de probióticos, né? Vai precisar atualizar os seus documentos, as suas embalagens, os materiais técnicos, as comunicações que ela faz para as agências regulatórias, enfim, para a comunidade médica. É um pouco tudo que a gente falou aqui. As patentes, né, que vão ter que levar em consideração a situação anterior e atual da nomenclatura, e os benefícios. Eu acho que esse ponto 3 é importante, que acho que é o principal, que a gente deve se nortear e quando a gente estiver, né, com dificuldades com as mudanças de nomenclatura, lembrar que a reclassificação proporcionou um aumento do poder discriminatório, porque ela permitiu relacionar a gêneros específicos, esses gêneros que foram criados, propriedades particulares relacionadas a benefícios de saúde, segurança e saúde. Esse é o principal, né? Quando que a mudança vale? Então, a mudança já está valendo desde 15 de abril de 2020, porque foi quando foi publicada, né? E como é que essa mudança é regulada? Então, nesse aspecto, se a gente for ver, no Brasil já está regulado, né? Porque a guia da Anvisa te remonta a buscar essa informação no site internacional, onde já tem a legislação, a nomenclatura nova, né? Mas em outros países isso pode funcionar de maneira diferente. O IPA, que é esse Instituto Internacional de Probióticos, ele recomenda que seus membros adotem o mais rápido possível. A EFSA, o Health Canada, que é um organismo de saúde do Canadá, o FDA, já usarão os nomes em suas literaturas e comunicações. Esse aqui é um exemplo que eu quis deixar para vocês aí, acho que meu tempo está acabando, que eu encontrei no Brasil. Eu não achei o autor do texto, tá? Eu coloquei o link aí. E era bem interessante porque você via que ele está traduzindo, na verdade, um desses materiais, no caso do ISAP, né, International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics. Então, era um texto, né, do Brasil em português, que trazia uma tradução de um texto do ISAP já com o objetivo de comunicar, né, e trazia até essa tabelinha aí com a mudança de nomes, já procurando comunicar. Achei bem interessante essa iniciativa e é o que precisa, na verdade, ser feito, né, disseminação de informação de qualidade, né, para poder esclarecer e não confundir, né. Esse artigo que eu citei para vocês, que eu utilizei, ele também traz um pouco, não sei se de calma ou de ansiedade, né, para o futuro, porque ele diz assim, o que a gente pode esperar do futuro? Será que vai parar por aqui essa reclassificação? Achamos que não. Por quê? Você tem aí, por exemplo, um exemplo, ele traz o exemplo que 25 novas espécies de bifidobactérias foram isoladas de primatas não humanos e muito provavelmente vai ser necessária uma reclassificação de bifidobactérias, né? Um exemplo. Então, a taxonomia é muito dinâmico, já teve essa reclassificação dos lactobacilos, as bifidobactérias já passaram por reclassificação, né? E talvez isso aconteça novamente, mas é necessário, embora tenha efeitos econômicos, você imagina as embalagens que vão ter que ser trocadas de nome, essa questão de documentação, das patentes mesmo, né? Mas isso já aconteceu. E como é importante a comunicação, fica esses dois exemplos aqui, ó. Em 2004, né, 2 espécies de bifidobacterium foram reclassificadas, então foi a Bifidobacterium animalis e Bifidobacterium lactis, foram reclassificadas para Bifidobacterium animalis subespécie animalis e Bifidobacterium animalis subespécie lactis. 15 anos, na verdade 16 anos depois, que esse artigo é de 2019, ainda tem produto no mercado com nome antigo, de Bifidobacterium lactis. E por que isso? Pode ser interesse comercial, pode ser também desconhecimento das mudanças por algumas indústrias, enfim. Não é o que a gente quer que ocorra, mas pode acontecer. Tinha um outro caso aí, já mais tempo ainda, onde há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, o Streptococcus lactis foi classificado para Lactococcus lactis. E 30 anos depois ainda se encontra produtos no mercado com o nome Streptococcus lactis. Então, não é o que se espera. A gente espera que em poucos anos as mudanças estejam bem disseminadas, mas é o histórico do que já aconteceu. Queria agradecer a oportunidade de falar para vocês, de ter revisado esse assunto, e obrigado pela atenção.
Muito obrigado, doutora Patrícia, pela excelente apresentação. Eu convidaria a todos agora para a nossa sessão de perguntas e debates sobre o tema. Acho que a gente teve uma visão fantástica da problemática, de como foi feita a classificação, da motivação e das implicações que isso pode dar. Certamente vai inspirar todos nós, nas nossas atividades, a reavaliarmos muitas coisas, a pensarmos um pouco no futuro, pensando na importância e o desenvolvimento dessa área de probióticos e prebióticos, que é uma área que tem uma velocidade de desenvolvimento impressionante. Uma diretora do FDA mencionava que ela fez uma busca na internet, eu acho que foi no PubMed, e em 0,65 segundos ela obteve 16 milhões de indicações. Então, é impressionante o que tem na área de probióticos no mundo. E a velocidade das publicações em revistas científicas, então, é em progressão geométrica, né? A gente entra em ensaios clínicos, clinical trials e outras plataformas, a gente vai ver quanto ensaio clínico tem de bactéria conhecida, buscando novas atividades, descobrindo novas atividades de bactérias conhecidas e de novas bactérias que estão aí no pipeline, né? Interação com o microbioma, buscando a relação entre intestino e cérebro, uma coisa sofisticadíssima. Então, eu acho que essa discussão, esse conhecimento que está sendo trazido com toda essa transparência, vai nos ajudar a refletir e, eu acho que, a tornar o setor cada vez mais sólido. Eu abro agora, então, para as perguntas. Eu tenho algumas perguntas que eu resumi, acho que em duas, que eu poderia fazer. E eu acho que eu vou passar a fazer a pergunta, então, para... Na verdade, a primeira é um pouco metodológica, digamos assim, há uma certa ansiedade em saber se os critérios que foram utilizados, toda essa metodologia para reclassificação dessas bactérias, se coadunam ou estão dentro dos próximos aos critérios da Anvisa. Quer dizer, tenho a impressão que a ideia da pergunta é saber se quem já caracterizou as próprias bactérias e levou para a Anvisa, e a Anvisa aceitou aquela caracterização, está valendo, ou vai ter que fazer mais alguma coisa, né? Trocando em miúdos. A doutora Patrícia, Ana Lúcia, perdão, não, Patrícia, desculpe, eu acho que já deu a resposta. Mas fica aí a pergunta, então, sobre essa questão da metodologia. E uma pergunta que vem junto é se essa mudança na classificação, essa nova metodologia de classificação, pode levar à necessidade de revisão da segurança ou mesmo das propriedades, da eficácia de algum probiótico que já esteja aí no mercado e esteja sendo registrado. Então, essa é uma questão que apareceu. Eu pediria a doutora Patrícia e a Ana Lúcia que comentassem em relação a essa pergunta, por favor. Posso falar, Ana Lúcia? As duas. Quem quiser comentar, está aberto. Eu entrei, quando eu estava preparando, eu entrei no site da Anvisa justamente para ver se ela já tinha feito alguma colocação sobre isso, mas, na verdade, você lendo com cuidado o guia, ele já está consolidado ali, que ele previa essa mudança, né? Porque ela já aconteceu no passado e talvez aconteça também daqui a alguns anos. O que não está claro é se você tem que informar isso à Anvisa, mas sim, porque, né, se essa pessoa teve aprovação, tudo, onde ela vai usar esse micro-organismo? Ela vai usar no suplemento? Ela vai colocar no iogurte? Vai ter embalagem? Se sim, vai ter que mudar, pelo menos o que está colocado no que os organismos internacionais colocam, é que você vai ter que atualizar embalagens, por exemplo. Teria mesmo que atualizar. Então, talvez algum procedimento tenha que ocorrer.
ainda no Brasil, a movimentação não tá grande, até porque foi em abril e a gente está no meio da pandemia também, né? Claro. Tanto que eu entrei em contato com a Abiad antes da gente falar aqui, e eles ainda não se movimentaram, né? Que é aquela associação que, entre outras coisas, ela dá esse suporte aí para essa parte de probióticos para as empresas, né? Associadas a ela, né? Eu acho que em função dessa lentidão provocada pela pandemia, não houve movimentação, mas acredito que ela deve acontecer, porque é uma determinação aí global, como todos esses mais de o IPA, o IASAP, esse LAVIP, é mais de um organismo internacional, além, obviamente, do subcomitê, que está colocando a importância, a necessidade, né, de fazer essa atualização, até em documentos, né, na verdade. Apesar que, eu acho que tem até certo ponto, tem um livro publicado, ele já está publicado, né, o artigo, acho que é daqui para frente, né, pensando na parte de livro e artigo, que é muito da área da gente, né. Obrigado. Doutora Patrícia, tá. Patrícia quer comentar? Vocês ouviram, né, o que eu falei? Eu ouvi bem? Sim, perfeitamente. Patrícia, está nos ouvindo? Eu estou. Ah, sim, desculpa, professora Ana Lúcia. Quer fazer algum comentário adicional? Não. Eu não estou vendo a professora Ana Lúcia, eu não sei se ela caiu, se a conexão caiu, se vocês estão vendo ou não. Bom, posso prosseguir, professor? Posso fazer a próxima pergunta? Pode, Bárbara, pode fazer. Ok. Bom, chegou uma pergunta aqui, se terá algum prazo ou período de transição para a utilização da nova classificação em novas publicações? Em artigo científico. Isso, exatamente. Artigo depende muito da revista, né? E também do relator, né? Porque depende também da informação do relator. Eu recebo artigo para relatar, que você percebe que a pessoa não viu que uma determinada legislação foi atualizada. Uma legislação nacional, né? Então, você precisa até informar. Eu acho que vai ser autorregulado por isso. Por isso que é importante a questão da comunicação, de comunicar até para o meio científico, né? Porque chegando os artigos, obviamente o relator vai verificar, vai alertar, vai recomendar modificações, pelo menos do ponto de vista de artigo. Eu não vi ainda, em regra, para a revista essa recomendação, até porque as revistas, as regras são gerais de escrita, não é esse ponto, mas pode ser que surjam. No Brasil, ainda, para a Anvisa, para apresentar a documentação, eu não vi prazo, tá? Não vi prazo ainda. Okay. Mas pode ser por conta da pandemia também, como eu tinha falado. Uhum. Eu tenho informação aqui que a Ana Lúcia desconectou. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de calma, esperar ela se conectar outra vez. São os problemas da internet. Mas vamos lá. Não sei. Doutora Patrícia, tem algum comentário a mais antes da gente passar para outra pergunta? A princípio é isso. Acho que eu respondi. Sim. Tá bom. Perfeito. Uma outra questão colocada aqui acho que é uma questão de algum pesquisador aí ansioso por saber, ele quer entender como essa nova nomenclatura, vai ajudar os pesquisadores a fazerem avançar a pesquisa, enfim, a descobrir novos mecanismos, novas bactérias e novas, digamos assim, novas propriedades das bactérias. Eu acho que assim, é um pouco óbvio, mas, na verdade, é muito difícil, eu quero dar o contexto, demonstrar que uma bactéria, um probiótico que foi desenvolvido por anos, ele tem aquelas propriedades. Exigem-se ensaios clínicos, a doutora Patrícia mostrou bem o guia da Anvisa aí, tem que fazer ensaios randomizados, controlados, então a demonstração é muito séria, como deve ser. E essa nova classificação, esse novo agrupamento, metodologia, com toda essa transparência, pode, de fato, ajudar na demonstração de eficácia e segurança
evitar dúvidas, enfim. A gente pode considerar isso? Eu posso fazer a pergunta para ambas, porque estou vendo que a Ana Lúcia já voltou, né? Bem-vinda de volta, Ana Lúcia. Está me ouvindo? Tá? Então, fica aí a pergunta, a relação disso com a pesquisa e o desenvolvimento de novos probióticos na academia, na indústria, enfim, onde isso for. O que eu poderia comentar sobre isso é que, no desenvolvimento dos novos produtos, tanto a terminologia usada, os estudos, né, vão ter que seguir todas as recomendações da nova taxonomia. E aí, como a Patrícia mesmo mostrou, que o próprio site da Anvisa, o guia da Anvisa, já faz o link com o site, né, que tem a terminologia adequada, quer dizer, todos os novos produtos vão ter que se adequar a essa nova terminologia. E os produtos antigos que estão no mercado, eles vão ter que se adaptar também, ou seja, todo o material, acredito que todo o material de divulgação, propaganda e tudo mais, né, vai ter que ser modificada. Uma coisa sobre essa pergunta aí, se isso vai ajudar, se a reclassificação vai ajudar em avançar na parte de segurança, de benefício para a saúde. Esse é um dos argumentos, eu acho, mais forte deles, porque provavelmente, imagina, você selecionou lá 50 linhagens em alguma prospecção que você fez, né? E você pega essas linhagens e faz o sequenciamento genômico, seria ideal. Elas estão em tais e tais gêneros, esses novos aí. Já vai se conhecer, a ideia é que um determinado, vão pegar os genes do lactocaseino-bacillus, que é onde está o antigo lactobacillus casei. É um gênero que tem nas suas espécies com comprovado histórico de segurança, com histórico de benefício para a saúde. Então, é para ter um direcionamento maior nesse aspecto. Pelo menos é o que eu entendi a argumentação dos pesquisadores que trabalharam na reclassificação, para a pessoa que perguntou, sabe? Não sei se deu para entender. Na verdade, cada gênero vai ter um micro-organismo com características genéticas semelhantes. Né? Então, essa diversidade não vai haver mais. Né? Dentro daquele gênero, os micro-organismos compartilham características genéticas, e também ecológicas e características fisiológicas. Perfeito. Enquanto antes, se a gente comparar enquanto antes, você tinha gênero lactobacillus, você tinha lactobacillus casei, sei lá, uma linhagem com vários benefícios comprovados, e você tinha um lactobacillus que era deteriorante de tomate. Era todo mundo lactobacillus, né? Então, agora já não está. O deteriorante de tomate não vai junto com probiótico, né? Antes estava todo mundo junto. Verdade. Bem, Bárbara, você tem alguma pergunta? Tenho. Pensando no consumidor, quando a gente fala do consumidor que compra um suplemento, né, um probiótico, um suplemento, ele já tem um conhecimento maior sobre o que é um probiótico, como ele funciona, mas falando mais em alimento, o consumidor geral, ele não tem muita noção do que é o probiótico, né? Como ele realmente funciona, do filo, da cepa, da espécie, da bactéria. Ele sabe que o nome probiótico está associado com saúde, e por isso que ele compra um alimento com probiótico, né? Então, eu fico pensando o quanto essa nova classificação, né, das bactérias vai interferir na compra desse consumidor, né? Uma vez que ele já não entende muito bem o que é o probiótico, vocês acham que essa nova classificação vai ter um impacto na compra final? Porque eu penso assim, um exemplo é o Lactobacillus casei shirota, que é muito conhecido, mas levando em conta as outras bactérias, será que vai ter uma confusão na compra final? Porque o importante é estar lá o nome probiótico, né? E não o nome das bactérias. O que vocês acham? Eu acho que isso pode causar um certo impacto negativo inicialmente,
porque até para os pesquisadores da área, para as pessoas que são mais familiares com esses nomes, né, já existe uma certa dificuldade para você gravar esses novos nomes, né? Porque antes era tudo lactobacillus, agora são 25 nomes diferentes, tá? Então, acho que no primeiro impacto, o consumidor pode achar que não é aquele produto que ele está procurando, né? Agora, o fato de estar o produto rotulado como probiótico, talvez dê uma segurança um pouco maior, né? Mas ele pode ficar na dúvida, será que era esse aqui que eu estava usando? Será que esse é o mesmo que tem aquele efeito que eu imaginava? Então, eu acho que inicialmente pode ter sim, esse problema. Então, as empresas vão ter que fazer um trabalho extra na divulgação de tudo isso. E talvez vai ser uma oportunidade da empresa educar melhor o seu consumidor, né? Desse consumidor que não sabe realmente o papel de um probiótico, de conhecer o que é o probiótico e ser real o papel. Né? Doutora Patrícia. É uma oportunidade a empresa se mostrar, inclusive. Exatamente. Eu acho que é isso, é investir em comunicação, né? Lá no Itaú, o Dr. Márcio tem um trabalho importante nessa parte de comunicação, por causa dos alimentos industrializados e desmistificação de mitos, e a comunicação ela é muito importante, né? A gente, como cientista, assim, precisa estar sempre procurando estar disposto assim, para atuar nessa frente, porque precisa comunicar com uma informação de qualidade. E a indústria também. Né? É que às vezes a indústria vai falar dela própria, fica a questão do marketing, pura e simples, né? E quando a gente está numa instituição, numa associação, fica uma comunicação mais isenta. Acho que precisa das duas coisas, por isso que eles precisam fomentar também esse tipo de comunicação, que o ILSE, por exemplo, faz, o Itaú procura fazer, as universidades fazem também quando fazem seus eventos, enfim, né? no ambiente de graduação, que seja, né? Para poder comunicar, né? Precisa comunicar, não tem. Se não comunicar, quem não se comunica se estrumbica. Muito bem. Salve o Chacrinha. Muito bom. Bárbara, alguma coisa a mais? Não? Alguém quer fazer muito satisfeita. algum comentário? Eu acho que todas as dúvidas que eu tinha, as duas professoras conseguiram sanar durante as apresentações, que foram excelentes. Parabéns. Bem, se ninguém mais quiser fazer nenhuma pergunta ou nenhum comentário, eu acho que a gente está chegando no horário aqui. Cabe-me novamente agradecer a todos, doutora Ana Lúcia, doutora Patrícia, pela gentileza de estar aqui hoje, a minha colega de coordenação, a Bárbara, e já dá-los a todos para um próximo evento. Eu acho que a gente está vendo aqui que há muita coisa a discutir, né, desde os aspectos científicos, na parte de pesquisa, até a questão da comunicação. Eu acho que o diálogo nessa questão vai ser extremamente importante. O diálogo é sentar todo mundo, o pessoal da pesquisa, o pessoal da indústria, o pessoal da regulamentação, e ver como a gente vai implementando isso na velocidade possível. Isso vai impactar desde o consumidor, como muito bem foi dito, a pessoa que vai ficar querendo saber o que é aquilo, né, na coisa, até trocas comerciais. Né? Se a coisa, um país adota, outro país não adota, nós vamos ter aí uma complicação, né, nas trocas comerciais. O mundo hoje está globalizado, pelo bem ou pelo mal, mas, enfim, nós vamos ter que estar sujeitos a isso. Então, é uma temática ampla, que tangencia desde setores da saúde até setores regulatórios e econômicos, e tem muita coisa para a gente discutir. Então, eu diria que deveria continuar essa discussão, e o LIUSE pode ir liderando essa discussão junto com outras sociedades aqui no país e avançando, e vamos contar com vocês. Então, novamente, agradeço também o pessoal que está pilotando aí atrás das câmeras, eu não sei quem está escondido aí, a Laila, a Flávia, que estão aí na infraestrutura, na internet. A Grazi também. A Grazi. Eu também. Agradeço. Agradeço. Uma falha, foi tudo bom. Foi tudo bem, graças a Deus. Fecha aí, Flávia, por favor. Então, gostaria de agradecer a doutora Ana Lúcia, a doutora Patrícia, a doutor Franco, a doutora Bárbara, por esse excelente webinar. Eu acho que mais uma vez a gente conseguiu o público que nós esperávamos, a quantidade de pessoas que nós esperávamos que assistissem,
e tenho certeza que todos gostaram e foi muito bom. Então, continuem participando dos nossos webinars e agradeço a vocês pela atenção, agradeço a todos que assistiram pela atenção também e muito obrigada, um ótimo final de tarde aí para todos nós. Obrigada. Até logo, Tchau, gente. Nós que agradecemos. Grande abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.